Eu estou muito doente. Será que eu consigo me aposentar por invalidez? Quais os caminhos eu devo seguir para conseguir essa aposentadoria no INSS? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo, mas lembre-se, é de extrema importância que você assista até o final, para que você tenha total compreensão desse assunto e consiga de fato fazer esse pedido e ter uma decisão favorável ao final. Lembre-se também de retribuir e ajudar o canal, e você ajuda o canal com atitudes muito simples, como se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixe também o seu hype, e se você tomou qualquer uma dessas pequenas atitudes, muito obrigada pela sua participação. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir no Instagram, Jaqueline Machado ADV. Terão direito à aposentadoria por invalidez aqueles segurados, ou seja, aquelas pessoas que contribuem para o INSS, estejam incapacitados de forma permanente para o trabalho ou que tenham sofrido algum acidente de trabalho que incapacitou essa pessoa de forma permanente. Porém, é importante que essa pessoa cumpra requisitos. Existem alguns requisitos para que essa pessoa consiga receber a aposentadoria por invalidez. Ser segurado do INSS. A pessoa, para pedir aposentadoria por invalidez, ela tem que estar contribuindo para o INSS ou estar no período de carência. O período de carência varia um pouco de tipo de contribuinte, seja individual, seja um empregado, seja um MEI. Ainda vai estar nesse período de graça, que ela consegue sim ter todos os direitos do INSS, mesmo não estando contribuindo. Mas isso é uma coisa que tem que ser verificado caso a caso, que depende do tipo de contribuição. Existem algumas questões que vão aumentar esse período de graça, mais de 120 contribuições, está em desemprego involuntário, e assim vale a pena, se você está nesses casos, procurar um advogado para ver se ele consegue ali alguma solução para o seu caso específico. Comprovação da incapacidade. Outro requisito é que a sua incapacidade, no caso da aposentadoria, tem que ser uma incapacidade permanente, ou seja, é uma doença que é crônica, não tem cura, ou é um acidente que te incapacitou de alguma forma permanente. Por exemplo, imaginando que você sofreu um acidente e perdeu as duas pernas. É uma incapacidade permanente, ela não vai ter solução. E outro requisito é cumprir a carência. A carência é um requisito mínimo, um tempo mínimo que você tem que ter de contribuições para ter direito. O INSS ele funciona como um seguro. Você tem que pagar antes de ter a sua incapacidade. A carência exigida no caso de aposentadoria por invalidez são 12 contribuições. Antes que você fique com essa doença ou com essa invalidez, você já tem que estar inscrito no INSS e tem que ter contribuído com essas 12 contribuições. Não adianta você primeiro ficar doente e depois se inscrever no INSS, porque o seu benefício de aposentadoria vai ser rejeitado. Existem algumas exceções, que são doenças graves, acidente de trabalho ou doenças decorrentes do trabalho, que vão fazer com que essa carência não seja necessária. Porém, ela só não é necessária nesses casos específicos, nessas exceções. Vou te dar um exemplo. Imaginando que você é um jovem, você vai para o seu primeiro emprego, a empresa assinou sua carteira, no primeiro dia de trabalho você sofreu um acidente de trabalho. Ou seja, você não vai ter nem a primeira contribuição, porque a empresa ainda ia repassar para o INSS. Mas se você ficou incapacitado de forma permanente e a empresa tinha sim assinado a sua carteira, esse é um caso que não exige carência, porque foi um acidente de trabalho. Nesse caso, essa pessoa vai ter direito, esse jovem vai ter direito à aposentadoria por invalidez, se ficar comprovado que a invalidez dele é incapacitante permanentemente para o trabalho. Existe uma lista específica de doenças que geram a aposentadoria por invalidez? Na verdade, não existe. Em tese, todas as doenças, de acordo com a sua gravidade, de acordo com como ela afeta aquele trabalhador no exercício da função, todas essas doenças podem ser, sim,
causadoras de uma incapacidade permanente, e isso que é o requisito para a aposentadoria por invalidez. Então não existe uma listagem. Por exemplo, muitas pessoas acham que se eu tiver uma doença do coração eu vou me aposentar, se eu tiver algum tipo de deficiência eu vou me aposentar por invalidez. E não existe uma listagem, não existe uma regra. Que a aposentadoria por invalidez precisa é que o seu tratamento, os seus médicos comprovem que você está incapacitado de forma permanente porque você tem aquela doença, seja ela A, B, C ou D. E qual a diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença? A diferença basicamente é se aquela doença tem recuperação ou não tem recuperação, se aquela é uma incapacidade permanente ou uma incapacidade temporária. Por exemplo, se você tem uma doença que é passível de cura, se você vai fazer o tratamento e vai retornar ao trabalho, você vai receber auxílio incapacidade temporária. Enquanto você estiver fazendo o tratamento, a recuperação, você vai ficar afastado. Porém, quando você estiver curado, quando aquela doença tiver sido resolvida ou aquele tratamento tiver acabado, você vai poder retornar ao seu emprego. Já a aposentadoria por invalidez, aquela doença, aquele acidente, ela vai te incapacitar de forma permanente, ou seja, não é uma doença que você vai fazer um tratamento e ela vai acabar. É uma doença que ela é crônica, é um acidente que deixou lesões incapacitantes de forma permanente, ou seja, nesse caso, nem com tratamentos, nem com as tecnologias, você vai conseguir sair daquela incapacidade. Você pode sim ter uma qualidade de vida melhor, fazer todos os tratamentos e medicações, mas ainda assim você não vai conseguir retornar ao seu trabalho. Essa basicamente é a diferença entre a incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e a incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Mas eu estou em auxílio-doença e a minha doença não está melhorando. Porém, é possível que você consiga converter o auxílio-doença em incapacidade temporária. Vamos imaginar um problema do coração. Quando você começa aquele tratamento, você não sabe, nem o médico sabe, se aquela doença, na maioria dos casos, é uma doença que vai ter recuperação ou não. Por exemplo, imaginando que você tem uma doença do coração, pode ser uma doença tratável e você vai começar o tratamento daquela doença e vai ficar de auxílio-doença. Porém, depois você fez cirurgia, cateterismo e o coração, infelizmente, não está se recuperando. Nesses casos, é possível que exista uma transição do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, desde que os seus laudos médicos comprovem que agora aquela doença, que no início poderia ser recuperável, agora não é mais, ela é permanente. É possível sim, mas muitas vezes demanda de avaliação de um advogado, porque o INSS costuma negar basicamente essa transição do auxílio para a incapacidade permanente, que seria a aposentadoria por invalidez. Uma dúvida muito frequente é se o aposentado por invalidez pode trabalhar. E não é permitido trabalhar. Quando a pessoa é aposentada por invalidez, ela foi justamente aposentada porque ela não tem mais capacidade para o trabalho. Se aquela pessoa estiver trabalhando é porque de alguma forma ela se recuperou e, portanto, não faria mais jus ao benefício. É um caso que o INSS pode sim cortar essa aposentadoria se for comprovado que aquela pessoa está exercendo outra atividade. A aposentadoria por invalidez tem mais uma diferenciação, que é um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria, se aquela pessoa não consegue mais exercer as atividades do dia a dia, não consegue mais tomar banho, se alimentar, sair, ficar em casa sozinha. Se essa pessoa demanda de ajuda por tempo integral, se ela for aposentada por invalidez, ela vai ter esse acréscimo de 25%. Ah, doutora, mas a minha mãe se aposentou de forma normal, porém atualmente ela teve uma doença que a incapacitou e ela depende de mim para tudo, ela não consegue mais fazer nada. Ela vai ter direito ao acréscimo de 25%? E não, infelizmente isso já foi decidido pelo STF
que nesses casos só é permitido o acréscimo de 25% para quem é aposentado por invalidez. Então, a pessoa pode ser aposentada por invalidez e depois de muitos anos ela vir a ter uma piora dessa doença ou ter outra doença que vai incapacitar essa pessoa, que ela não consegue mais fazer nada, ela demanda de ajuda todos os dias e ela pode pleitear esse 25%. Já no caso de uma pessoa que não se aposentou por invalidez, ela não vai ter direito a esse 25%, ainda que ela chegue nesse estágio de dependência. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal. Lembre-se, é muito importante que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu hype, que esse vídeo vai ser mostrado para mais pessoas. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui o seu comentário. Se você tomou qualquer uma dessas pequenas atitudes que são muito importantes para o canal, muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.